ótima tarde para todos vocês. A gente está no ar com Top News. Fechamento do mercado a partir de agora, as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo, você acompanha aqui com a gente na BMC News. Eu sou Débora Oliveira e já quero deixar uma ótima tarde aqui para todos vocês que estão acompanhando a nossa programação desde mais cedo, que eu sei que tem muita gente que fica aí desde cedinho aqui coladinho na BMC News. Muito obrigada, a sua audiência é muito importante para nós. E para já dar início aqui a esse fechamento de mercado, eu quero trazer o meu telão do Profit da Anelógica para poder trazer esse índice Ibovespa que durante o dia de hoje conseguiu atingir os 113 mil pontos, foi bater nos 113.306 de alta, não está sustentando por enquanto, agora está nos 112.649, a alta é de 1,09 nesse momento. No dólar futuro, a gente tem uma alta também agora de 1,21%, lembrando que na moeda americana a gente tinha começado o dia em queda, a gente vira agora, vem para o positivo, 1,21%, moeda americana cotada 5,17 nesse momento, tá? Aí, no nosso monitor de mercado, quem estiver nos acompanhando é pelo Profit da Anelógica, abre um pouquinho aí o monitor de mercado para dar uma olhada nas altas e baixas do dia. A gente continua com a Ecorodovias aparecendo ali nos destaques de alta, 5,48%, né? Tem concessão aqui que está favorecendo a questão de Ecorodovias. CSN Mineração em seguida sobe, temos recomendações sendo reforçadas em relação à CSN Mineração. O setor de construção que também vem aparecendo, não só hoje, mas já subiu em bloco nessa terça-feira, depois das prévias operacionais que vêm sendo divulgadas, muitas delas bem favoráveis, realmente números positivos, e aquelas que mesmo não estando com número positivo estão subindo ali em bloco, junto com todo o setor. O 3R Petróleo também sobe agora, 4,94% nesse momento, tá? Na ponta negativa, permanece aquele bloco ali das grandes varejistas. Amer 3 caindo nesse momento 5,26%, o papel está R$ 1,80. Via e Magazine Luiza vão acompanhando essa queda de Amer 3 hoje, Lembrando que em alguns momentos até essas varejistas Via e Magazine Luiza tinham conseguido se descolar um pouco dessa queda de Americanas, mas hoje não teve jeito, vão acompanhando essa queda. Qualicorp também cai agora 3,93%. Esse é o mercado aqui no Brasil por enquanto, mas para poder saber como que a gente está no mercado internacional, porque aliás a gente tem livro bege sendo divulgado nesse instante, o Gabriel Monteiro tem mais informações para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, dona Débora Oliveira. Livro bege acaba de ser divulgado agora às 4 horas da tarde. Claro, é um documento de 32 páginas, vou trazer aqui os principais destaques desse documento que foram, claro, destacados pelo Federal Reserve, aglomerando as informações distribuídas pelos 12 distritos ali do Federal Reserve. São 12 distritos que compõem todo o território norte-americano e, claro, que contribuem aqui para as informações divulgadas no livro bege divulgado aqui nesta tarde, no início dessa tarde, às 4 horas da tarde. Primeiramente, falando um pouco sobre o mercado norte-americano como um todo, a gente tinha um patamar de estabilidade, o único índice que caía durante esta manhã era o índice Dow Jones. No entanto, ao longo do dia, nós tivemos esse pessimismo contaminando as outras bolsas, os outros índices aqui do mercado norte-americano. Dow Jones agora 1,29% de queda, S&P 500 é 1,05% de queda e Nasdaq agora reduzindo um pouco essas perdas, chegou a perder mais de 1%, 0,78% de queda. Claro, conforme os analistas, os investidores vão tendo acesso a essas informações cedidas pelo livro bege, vão lendo com mais cuidado, a gente pode ter alguma grande mudança nesse patamar. No entanto, até este momento, claro, a única que reduziu as suas perdas de forma considerável foi Nasdaq, foi o índice Nasdaq, com agora 0,78% de queda. Para o índice Para os dados divulgados aqui do livro bege, claro, estão em inglês, então eu vou ter um pouquinho de dificuldade para trazer as informações com um pouco de rapidez, mas trazendo um panorama geral, inclusive na aba Overall Economic Activity, ou seja, sobre a atividade econômica geral dos Estados Unidos, eles reportaram que não teve grande mudança, ou seja, nenhuma grande mudança foi reportada da divulgação do índice anterior para esse índice. 5 distritos, eles demonstraram
claro, eles apontaram um aumento modesto ou até moderado nos seus índices de atividade. 6 desses distritos, eles notaram uma mudança, ou seja, uma leve queda para os índices de atividade lá reportados nos distritos norte-americanos. Para os mercados de trabalho, agora subdividindo essa divulgação, nós tivemos os mercados de trabalho nos 12 distritos continuando a crescer. Eles reportam aqui que de forma moderada a modesta esse crescimento na maioria dos distritos. Um único distrito reportou uma queda no nível de emprego, ou seja, no mercado de trabalho. Apenas um dos 12 distritos reportaram essa queda nos índices de trabalho para essa divulgação do livro bege, e nós tivemos aqui outros distritos que notaram uma certa queda, um certo aumento, na verdade, nas contratações por conta da sazonalidade agora de final de ano. Então, a maioria dos distritos reportou que continua crescendo o mercado de trabalho ainda forte nos Estados Unidos. Nós tivemos apenas um que reportou uma queda. Para os preços, nós ainda temos um cenário de aumento de forma moderada a modesta na maioria dos distritos. Alguns desses distritos eles apontaram que esse aumento nos preços ele realmente diminuiu depois do último relatório, claro, e os preços de manufatura na maioria dos distritos continuaram ali a aumentar um pouco os seus custos. Então, esses são os principais destaques aqui apontados tanto para a economia, para os índices de atividade geral dos 12 distritos do Fed, para o mercado de trabalho e também para os preços negociados nessas regiões. Débora. É isso mesmo. Bom, a gente vai continuando por aqui, a gente atualiza mais vocês, inclusive, sobre o efeito, né, sobre a resposta do mercado em relação ao livro bege, logo até o finalzinho, né, no fechamento da Bolsa Americana, a gente vai atualizando vocês, mas voltando aqui para o Brasil, a gente quer atualizar sobre um incêndio de grandes proporções que atinge parte do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nas imagens que circulam pelas redes sociais, de longe já é possível ver uma coluna imensa de fumaça no céu. O espaço atingido seria um galpão ou um terminal de cargas. Além da brigada local, o quartel do Corpo de Bombeiros, né, da Ilha do Governador foi acionado por volta de 1h45 da tarde para reforçar o combate ao fogo. Nas redes sociais, internautas contam apenas que estão vendo fumaça densa de diferentes pontos da cidade. As chamas estão dentro do prédio e podem ser vistas do lado de fora do pátio. Também não há aeronaves próximas do local do incêndio pelas imagens que vimos, né, sendo divulgadas nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai trazer aqui para vocês essas imagens. As causas das chamas ainda não foram informadas e a concessionária do Rio Galeão informa que o incêndio em terminal de cargas não afetou pousos e decolagens no aeroporto. Ainda de acordo com a concessionária, não há registro de vítimas e não houve impacto na movimentação de cargas internacionais até o momento. E a gente continua o nosso giro de notícias falando agora sobre Petrobras. Na véspera do pagamento de cerca de 22 bilhões de reais em dividendos pela estatal, aos acionistas, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e a Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários de Petrobras, a ANAPetro, voltaram à Justiça Federal do Rio de Janeiro para suspender os proventos. As duas entidades já têm uma ação com pedido liminar nesse sentido. A estratégia dessa vez é peticionar para pedir urgência na apreciação do pedido, é o que informa o broadcast. Também será encaminhado um ofício à CVM contestando a operação. Em outra frente, o geólogo e ex-diretor de produção e exportação Guilherme Estrela entrou com uma representação no processo que trata do caso no TCU.
Com os valores a serem pagos aos acionistas amanhã, a Petrobras terá distribuído 207 bilhões de reais em dividendos em 2022, montante relativo a este exercício e também ao final de 2021. Em nota, a FUP e a Anapetro defenderam que a Petrobras modifique a sua política de dividendos para privilegiar o aumento de investimentos da empresa e interesses da sociedade brasileira e não apenas de acionistas minoritários. Bom, e o Goldman Sachs entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pedindo para que seja revertida a proteção de 30 dias que foi dada ao Grupo Americanas após a descoberta das inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais. No pedido, segundo o Globo, o banco argumenta que tem direito a pedir o vencimento antecipado de seus contratos de derivativos. Até agora, a volatilidade no valor da exposição pode ser estimada em até 60 milhões de dólares em 2 semanas e aproximadamente 80 milhões de dólares em 30 dias. Isso é o que diz o banco, que ainda explica que o atraso pode ser extremamente prejudicial para todas as partes envolvidas e pode gerar consequências drásticas. Segundo Goldman, a manutenção da chamada tutela de urgência cautelar para Americanas pode ter um grande impacto no valor total do crédito do Goldman Sachs, que será sujeito ao futuro processo de recuperação. O banco diz que o valor de mercado na dívida do grupo Americanas perante o Goldman aumentou em aproximadamente 15 milhões de dólares, ou quase 77 milhões de reais. E a CVM quer punir individualmente cada um dos envolvidos no caso Americanas se fraude for comprovada no caso da varejista. O colunista Lauro Jardim, do Globo, lembra em sua coluna que apenas uma exaustiva investigação poderá indicar se houve fraude nas inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais no balanço da Americanas. Mas, segundo ele, dentro da CVM não há dúvida de que o episódio apresenta todas as características e conformações de uma fraude, de acordo com as informações de um diretor. O colunista diz ainda que um dos objetivos da autarquia é punir individualmente cada um dos envolvidos, caso seja comprovado esse delito. Bom, e em postagem no Instagram, o procurador da República, Rodrigo de Grandiz, no Ministério Público Federal de São Paulo, disse que o rombo contábil na Americanas revela no aspecto penal uma lacuna de punibilidade para a incriminação de comportamentos abusivos e desleais do patrimônio alheio que causam prejuízos. Segundo ele, não há dúvida de que esse rombo contábil das Americanas será um divisor de águas no âmbito da governança corporativa, jurídico também, societário e comercial. Na postagem, ele destacou ainda o fato de não haver uma lei de infidelidade patrimonial no Brasil, aludindo ao caso de uma estudante de medicina da USP, que é suspeita de desviar 920 mil reais da comissão de formatura e também usar parte da verba para fazer apostas na Lotofácil. E a Horizon comprou 51% da CTR Porto Velho em Rondônia. Veja agora esse e outros destaques do mundo corporativo na reportagem. A Horizon Valorização de Resíduos informou a aquisição em 17 de janeiro de 2023 de 51% da participação societária na empresa CTR Porto Velho S.A., localizada no município de Porto Velho, em Rondônia, por meio de sua subsidiária integral, Horizon Meio Ambiente S.A. A operação inaugura a presença da companhia na região norte do Brasil. O valor da transação não foi informado. A expectativa da companhia é de, ao longo da vida do CTR-PV, implementar a exploração de biogás, créditos de carbono, energia elétrica, biometano, recuperação de recicláveis, dentre outras atividades. O Goldman Sachs reiterou a recomendação de compra para a Cyrela com preço-alvo a R$ 19,50. A prévia operacional do quarto trimestre da companhia pode ser um catalisador para as ações, já que elas resistiram a uma tendência decrescente que vieram melhores do que o esperado, segundo o banco.
E já o Bradesco BBI elevou a recomendação de CSN Mineração de neutro para compra, com preço-alvo a R$ 6,30. Para o banco, os preços do minério de ferro se fortalecerão no primeiro trimestre de 2023, apoiado por uma recuperação da demanda chinesa de aço, enquanto a oferta do produto é sazonalmente fraca. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, pautou 58 processos que cobram pelo menos 11 bilhões de reais e meio, para os primeiros julgamentos de 2023. Segundo o valor, as sessões serão as primeiras depois da alteração do voto de qualidade, que volta a ser um desempate com uma tendência mais favorável à Fazenda Nacional. O órgão vai começar o ano julgando casos bilionários da Petrobras. Pelo menos 5 bilhões e 400 milhões de reais estão em jogo só nos 2 primeiros processos pautados, envolvendo a tese de lucros no exterior, uma das que havia sido revertida quando vigorou o desempate favorável aos contribuintes. A tese é relevante para a estatal. A empresa estima 21 bilhões e meio em discussões sobre cobrança de impostos de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido pela suposta falta de adição na determinação do lucro real de lucros auferidos no exterior através de filiais, sucursais, coligadas e controladas domiciliadas fora do país. São processos na esfera administrativa e judicial em que a chance de perda é considerada possível no formulário de referência da empresa. Ações envolvendo Claro, Santander e Telefônica Brasil também já estão em pauta. E o Centro das Indústrias dos Estados de São Paulo conseguiu uma liminar para que todas as suas associadas recolham o PIS e a COFINS com alíquotas reduzidas de 2,33% no total até o dia 2 de abril. A redução tinha sido instituída por um decreto assinado pelo então presidente em exercício da República, Hamilton Mourão. O texto foi publicado no dia 30 de dezembro, penúltimo dia do governo Bolsonaro. O impacto da medida foi calculado em 5,8 bilhões de reais. Mourão baixou a alíquota do PIS de 0,65% para 0,33%, da COFINS de 4% para 2%. A justificativa era de liberar recursos para que as empresas no sistema não cumulativo pudessem expandir as suas operações, investir e criar novos empregos. Mas no dia 2 deste mês, a norma foi revogada por um novo decreto. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e restabeleceu as alíquotas originais de PIS e COFINS. Com a alteração, contribuintes começaram a recorrer ao judiciário. Eles alegam que essa elevação das alíquotas das contribuições sociais só poderia entrar em vigor após 90 dias da publicação do decreto. Ou seja, cumprir a chamada noventena de acordo com a jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal. Bom, e a gente volta agora lá para o Rio de Janeiro para atualizar vocês sobre esse incêndio de grandes proporções que atinge uma parte do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Nas imagens que circulam pelas redes sociais e que a gente acompanha agora, de longe já é possível ver uma coluna imensa de fumaça no céu. O espaço atingido seria um galpão ou um terminal de cargas. Além da brigada local, o quartel do Corpo de Bombeiros da Ilha do Governador foi acionado por volta de 1h45 da tarde para reforçar o combate ao fogo. Nas redes sociais, internautas contam apenas que estão vendo a fumaça e de diferentes pontos da cidade. As chamas estão dentro do prédio e podem ser vistas do lado de fora do pátio. Também não há aeronaves próximas ao local do incêndio pelas imagens que a gente está acompanhando agora. Ainda não foram informadas se há vítimas. A concessionária do Rio Galeão, na verdade, disse que o incêndio no terminal de cargas não afetou os pousos e decolagens do aeroporto e ainda, de acordo com a concessionária, não há mesmo registro de vítimas até o momento e nem impacto na movimentação de cargas internacionais.
E você que está nos acompanhando neste momento já é assinante da BMC News nas redes sociais. Acompanhe, claro, todas as nossas redes sociais pelo @bmc.news. É um conteúdo incrível, produzido exclusivamente para essas redes e que não aparece aqui na nossa programação ao vivo. Então, para você que gosta de acompanhar o nosso trabalho, o nosso conteúdo produzido aqui durante a programação, não está inscrito ainda nas nossas redes sociais, não é seguidor lá no Instagram, @bmc.news, você pode ter acesso ao conteúdo produzido exclusivamente para essas redes sociais e também conteúdo produzido exclusivamente para o nosso portal de notícias www.bmcnews.com.br. Essa é toda a completude aqui do conteúdo produzido por nós e, claro, para você ter acesso a tudo isso é totalmente gratuito, é só acessar tanto as nossas redes sociais quanto o nosso portal de notícias. É sempre um conteúdo produzido com muita dedicação e carinho aqui pela nossa equipe, para, claro, levar informação que gera valor para você, investidor, que nos assiste e nos acompanha todos os dias. É isso aí. Então a gente vai para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente vai ter o Guilherme Zanin, da Avenue, para poder debater um pouco, explicar um pouco para a gente sobre esse livro bege. A gente vai acompanhar também a resposta aí das bolsas americanas. E daqui a pouco, então, a gente ainda tem análise gráfica. Tem muita coisa na nossa programação, então não sai daí que a gente volta já. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. E agora, já que nós trouxemos esses dados divulgados pelo livro bege lá nos Estados Unidos, uma das principais agendas do dia, mais aguardada aqui pelos investidores, que dá um panorama e servirá de base para as discussões da próxima reunião de política monetária, gostaria de convidar Guilherme Zanin, estrategista da Avenue, para essa conversa. Guilherme, seja muito bem-vindo à nossa programação, ao nosso programa. Muito obrigado pela participação de hoje. Boa tarde. Obrigado, Gabriel, Débora. Sempre um prazer estar aqui. Maravilha. Guilherme, principalmente aqui o que me chamou a atenção foram os índices de atividade reportados aqui pelo livro bege. Se não me engano, 5 distritos reportaram uma leve queda nas atividades econômicas. 6 distritos falaram que não tiveram absolutamente nenhuma mudança ou quando tiveram uma pequena queda nas atividades, mas um reportou uma significante queda nas atividades econômicas. Isso como que dá um panorama aqui para essa economia norte-americana, apesar dos dados que nós tivemos divulgados na semana passada, por exemplo, o CPI que foi divulgado recentemente, uma leve queda na inflação para os consumidores. O PPI de hoje também, uma queda até mais potente do que era projetada pelo mercado, de 0,5%, o que o mercado projetava era uma queda de 0,1% no mês de dezembro. Como que você está olhando aqui para essa economia norte-americana? Por que o mercado não está tão animado com esses indicativos positivos que talvez nós tenhamos recebido aí nos últimos dias? Perfeito, Gabriel. Acho que a gente tem que separar 2 mercados nos Estados Unidos. Primeiro é o consumidor
de produtos básicos, e esse se mostra resiliente, porque é natural que ele tende a ver a sua demanda continuar a mesma, as pessoas precisam se alimentar, precisam se locomover, então é o que a gente chama de produtos inelásticos, consumo básico, e tem aqueles consumo mais discricionário, que as pessoas podem gastar de vez em quando, que não necessariamente tem que estar gastando sempre. Nesse sentido, a gente está vendo uma queda dramática nesses mercados, principalmente consumo de produtos acabados, então carros, televisão, celulares, computadores, tem desacelerado fortemente, e essa queda drástica está mudando para onde? Para serviços. Então, viagens, aviação, turismo, esses estão crescendo, inclusive estão contratando. Então, eu acho que assim, existem indicadores ambíguos, alguns que são positivos para alguns setores, e alguém está conseguindo aproveitar esse momento econômico, e tem outras empresas que estão sofrendo mais. Dito isso, o que o mercado não gostou hoje é que, assim, tudo bem, quando a gente tem uma desaceleração econômica, a gente pode ver menos juros no futuro, o que é bom, mas também preocupa uma recessão, uma desaceleração econômica muito forte. Então, esses dados ainda são ambíguos, algumas coisas a gente consegue ver já com uma desaceleração muito aguda, outros já começam a mostrar uma certa estabilidade, mas, de qualquer forma, a gente não vai ter um crescimento tão expressivo quanto teve nos últimos anos. E eu acho que é interessante também te destacar que na parte de preços eles destacam que os preços eles tiveram um leve afrouxamento ali nas pressões que estavam sofrendo, muito por conta da diminuição dos custos de algumas commodities. É um grande mistério aqui esse custo de commodities para 2023, porque a gente fala de petróleo, a gente fala que pode ter um aumento na demanda, um aumento nos custos, a gente pode, por exemplo, ver uma reabertura da China e novamente uma pressão sobre o aço, sobre outras commodities que são usadas aqui na produção desses bens materiais, na maioria dos produtos são vendidos por lá. É uma incógnita, uma preocupação essa volta do poder dos custos das commodities, os valores das commodities, porque o que está fazendo o preço aqui principalmente é a queda no preço das commodities e a queda no preço de produção. Essa recuperação da China, essa reabertura da China gradual, ou até a recuperação de algumas commodities específicas, ela ainda bota uma pulga atrás da orelha ali do investidor norte-americano? Com certeza, né? A gente viu primeiro que esse início de 2023 foi marcado pela volta dos mercados emergentes, mas diferentemente dos mercados internacionais, o Brasil ficou um pouco aquém. Quem subiu exatamente foi China, que teve a grande recuperação. Se a gente parar para lembrar, em 2020, 2021, a China foi uma das primeiras a reabrir, teve a recuperação em V, só que a vacina não foi tão efetiva. Depois, a gente teve os mercados americanos, europeus reabrindo e recuperaram de forma tão rápida que, inclusive, ocasionou inflação. O que muitos estão preocupados exatamente com isso. Se agora a gente vai ter uma recuperação completa da China, ela pode causar pressão nos preços, principalmente das commodities, principalmente de petróleo, e isso seria um catalisador negativo que manteria a inflação subindo. Além disso, a gente já vê uma desaceleração econômica. Então, os preços podem voltar a ficar subindo, a gente tem aquele cenário inflacionário com recessão, que seria o pior dos mundos para os investidores, porque a gente tem dois catalisadores, a gente não consegue baixar juros, porque tem inflação, mas uma recessão também precisa de um estímulo monetário que não pode ser feito da mesma forma que aconteceu anteriormente. Porque você teria um cenário em que os juros já estão altos, você não tem mais para onde ir, porque os juros nos Estados Unidos não são como em mercados emergentes, como aqui no Brasil, que você leva para 13%, 14%, 15% se for necessário, você não teria mais para onde ir. Você tem os preços que estão respondendo, talvez, a essa política monetária, mas quem responde é muito mais o dado como um todo do que o núcleo que mais preocupa. Ou seja, se você tem um aumento novamente nesses custos de produção, nesse custo de energia, nesse custo das commodities, você volta a ter um aumento de preços, você já tem uns juros altos, você tem uma economia já crescendo menos do que deveria ou em recessão, então é a receita para a desgraça. Você acha que
Tem algum indicativo que a gente pode ficar de olho nesse ano de 2023? Pode dar alguma tranquilidade ou para o investidor ficar de olho e falar, cara, isso aqui está me dando um bom panorama do que será a economia norte-americana ao longo desse ano? Ou se está mudando alguma coisa, tem alguma coisa mudando efetivamente? O que você chama a atenção para o investidor que está em casa agora, prestar mais atenção a partir desse momento? Perfeito. Gabriel, eu acho que assim, o que hoje está mais claro para o investidor está sendo no mercado de renda fixa nos Estados Unidos. Diferente do mercado de renda variável, onde também pontuou, a gente tem resultados discrepantes vindo da China, de repente uma aceleração que pode impactar na inflação, própria economia americana desacelerando de forma repentina, com algumas empresas ainda com múltiplos elevados. Então, assim, o mercado de ações, hoje, ele ainda está bastante inóspito e eu acredito que tenham valuations que ainda não sejam razoáveis para esse momento tão incerto. Talvez ainda existam muitas empresas caras, mesmo com toda essa dúvida. Dito isso, contrário a esse mercado da renda fixa nos Estados Unidos, nunca esteve tão alta nos últimos 20 anos. Principalmente títulos investment grade, são boas empresas pagadoras de curto prazo. Esse tipo de investimento hoje tem taxas atrativas, começando próximo aí de 4%, indo a 5%, 6% em dólar. Então é dólar mais 4, mais 5, mais 6%. Para aquele investidor de longo prazo, mesmo assim, poderia começar a pensar nesses títulos de vencimento um pouco mais curtos, com boas empresas, porque elas não estão mostrando exatamente uma grande deterioração. Elas estão mostrando uma dificuldade e um ambiente bem incerto. E isso vai ser muito visto por volatilidade nas suas ações. Em compensação, para a renda fixa é bom, porque as empresas estão se adaptando, estão demitindo, estão melhorando o fluxo de caixa, diminuindo dívida, estão tentando sobreviver nesse cenário incerto. Enquanto seus acionistas sofrem com essas mudanças e cada vez com balanços mostrando resultados ambíguos, positivos, negativos em cada um dos momentos, a renda fixa está lá, gerando retorno com a probabilidade das empresas ainda muito baixa de quebrar. De novo, é apenas uma reestruturação, uma adaptação a esse cenário mais difícil, e os investidores de renda fixa hoje em dia têm taxas que a gente não viu nos últimos 20 anos. A gente tem títulos aí de investment grade, boas empresas pagando taxas bem atrativas e que provavelmente não vão durar durante muito tempo no mercado de renda fixa. Agora, Zanin, entrando um pouco para o mercado corporativo, a gente teve um anúncio aí pela Microsoft, né, de uma demissão, uma onda de demissão que deve acontecer já a partir de abril. Não é a primeira do setor de tecnologia, lembrando para quem está nos assistindo, né, já vem acontecendo essa leva de demissão, principalmente no meio das empresas de tecnologia. No caso da Microsoft, serão 10 mil empregos até o final do terceiro tri desse ano fiscal de 2023, ou seja, isso representa cerca de 5%, né, dos funcionários, né, da base da empresa. Eles alegam, inclusive, como né, uma motivação, a redução, claro, de custos, produzir mais com menos, ou seja, fazer mais com menos. Aí o meu questionamento, né, para poder a gente trazer essa reflexão para agora é claro, a gente tem todo esse cenário econômico, né, americano, que com certeza pesa nessa decisão das grandes big techs. Por outro lado, como que ficam as produções mesmo nas companhias? Porque quando você tem uma redução, acho que é inevitável você também não atingir produção, não acabar atingindo margens e os resultados também mudarem de cenário, né? Como que você tem avaliado essa onda de demissão nas big techs? Perfeito, Débora. Eu acho que é natural, num momento de aversão ao risco e aumento de juros, que as empresas comecem a reavaliar como que está o seu resultado, aonde que a gente tem visto áreas que são mais efetivas, que geram retornos, e aonde que pode ser, de repente, cortado os custos, a gente ter uma diminuição em investimento para focar em áreas mais efetivas. A gente já tinha visto no último trimestre uma certa quantidade de demissões, ainda baixa, mas já começava a ver esse movimento do setor de tecnologia. E agora a gente está vendo isso se intensificar mais nas grandes empresas. Recentemente a gente viu a Amazon, teve Twitter demitindo, teve demissões no Facebook e outras plataformas
formas. Eu acho que, inclusive, Microsoft e Google, elas tinham sido reticentes no último balanço, dizendo que elas não precisavam demitir, mas que elas não iriam contratar mais. E a gente viu várias cartas de investidores dizendo, poxa, mas tá todo mundo tentando cortar custos, se tornar mais eficiente. Será que todos os seus funcionários são tão produtivos assim? Será que a empresa não consegue daqui a pouco abandonar alguns projetos que não se mostraram lucrativos ou que não tenham tanta possibilidade de crescimento e pensar em ter um balanço mais robusto, gerar mais dividendos, tornar uma empresa mais eficiente operacionalmente? E eu acho que as empresas ouviram isso, ouviram o mercado, entenderam esse momento econômico. JP Morgan ontem demitiu 6,5%, os bancos também estão fazendo esses cortes. Eu acho tudo natural do mercado. Pelo contrário, no mercado de tecnologia a gente tem lido que esses funcionários conseguem se realocar a cada 3 meses. É uma rotatividade muito maior, mas eles não se alocam em empresas que talvez eles gostariam. Né? Talvez eles tenham que ir para que a gente chama, em vez de Tier 1, que seria a melhor empresa do mercado, ela tem que ir para um Tier 2, Tier 3. Mas daqui a pouco ele ganha mais nessa mudança de trabalho. Ou ele tem uma possibilidade de crescimento maior, uma compensação maior. Então eu acho que, de forma geral, isso é um efeito da questão de aumento de juros e de uma realocação global. Zanin, a gente também tem resultados aí, né, temporada de resultados acontecendo já nos Estados Unidos. Começamos pelos bancos, você até pode comentar algo depois, mas também existe uma expectativa aí em torno de Netflix, uma gigante também do mercado. Lembrando que no terceiro trimestre a gente teve uma redução, inclusive, né, no lucro líquido da companhia. Apesar disso, a gente está de olho já agora aqui nesse resultado do quarto trimestre. Eu queria entender o ponto de vista de vocês da Avenue, o que vocês estão esperando, né? Lembrando que a gente já vinha ressaltando essa coisa da competitividade no mercado para Netflix e outros streamings, né? Algumas mudanças também já na plataforma. A gente já deve talvez começar a ver um resultado já nesse quarto tri de algumas mudanças que a empresa optou por fazer no terceiro? E perdendo, inclusive, número de usuários, tá, Débora? Exatamente isso. Primeira vez perdendo o número de usuários, então dado preocupante aí para a Netflix nos últimos resultados. Perfeito, Gabriel, Débora. Eu acho que assim, é o que a gente tem visto no consenso das estimativas, né? É um aumento de receita, é uma empresa que vai conseguir, pelo menos, conseguir ganhar mais, mas o lucro líquido dela deve diminuir e o número de usuários deve diminuir. Na verdade, ela já até teve outros trimestres com queda no número de usuários, mas a grande preocupação é que ela reportava há anos um aumento progressivo no número de usuários. De repente, a gente começa a ver uma redução. Uma das reduções acontece porque eles começaram a proibir o compartilhamento de senhas. Quem tem a sua senha Netflix em casa sabe que as pessoas acabam emprestando uma para as outras, e o que eles decidiram foi exatamente testar um sistema que impedia isso, tentando fazer as pessoas pagarem. Isso é uma forma interessante, mas que acaba, no curto prazo, reduzindo o seu número de assinantes. Ponto 1, isso é fato e é esperado. Segundo, que a gente tem uma desaceleração da economia global, então menos recursos. Terceiro, que as pessoas estão saindo mais de casa, estão utilizando menos streaming. Além disso, a gente tem competição com Disney+, a Amazon, sem contar o próprio YouTube, que tem crescido de forma expressiva, e a própria empresa diz que é um grande competidor. Dito isso, para o investidor de Netflix, ele já viu ano passado as suas ações caírem bastante, foi uma das maiores quedas do S&P 500. Esse ano, pelo menos, se recupera um pouco, está subindo 10% praticamente em 2023. É claro que é um pouco período, uma janela curta, mas o que demonstra que os seus investidores estão esperando que a empresa se reinvente, que ela consiga colocar propagandas, que ela consiga aumentar a sua base com um ticket médio menor, mas pelo menos continuar crescendo, que ela consiga inserir o setor de games, lives, streamings. Eles fizeram parceria recentemente com a NFL, então eu acho que é uma empresa que, assim como as outras, estão vendo esse cenário mais desafiador e está tentando se adaptar a esse mercado. Perfeito.
Perfeito. Zanin, eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. É sempre muito bom bater um papo com vocês da Avenue. Muito bom ter você toda semana aqui nesse fechamento de mercado, né, no Top News. Muito obrigada mesmo. Já conto com você na semana que vem. Obrigado, Débora, Gabriel. Sempre um prazer estar aqui. Maravilha, Zanin. Agradeço. Tchau, tchau. Vamos de atualização desse mercado, o senhor Gabriel Monteiro. Nas altas e baixas a gente não mudou muito o cenário, hein? A gente ainda segue com blocos de de mineração, lembrando que a gente está tendo alta da commodity lá fora, com essa, né, com as expectativas positivas em relação à China, dados positivos que saíram por lá do varejo, né, da indústria. Isso a gente já vem trazendo os detalhes, debatendo bastante aqui na nossa programação. Quem nos acompanha já está ligado nisso. Eco-Rodovia sobe 5,25%, 3R Petróleo agora também acompanhando alta da commodity, está subindo nesse momento 4,83%. O setor de construção vai de vento e popa aí depois dos números que estão sendo divulgados das prévias operacionais, e na ponta negativa permanece o blocão aqui de varejo, com a Amer 3 caindo cerca de 6%, Via 5,10%, Magazine Luiza caindo também mais de 5%. Mesmo assim, a gente ainda tem, nesse momento aqui, ó, no índice Bovespa, uma alta de 1,08, o índice Bovespa aos 112.640 pontos. No dólar futuro, a gente tem uma queda uma alta nesse momento, ó, 1,16%. Moeda americana a 5,17, dólar que começou o dia, né, em baixa, virou para o sinal positivo. Não dá para poder a gente dispensar, né, o cenário local, cenário político local, que tem feito preço, tem deixado aí já o investidor com muita incerteza e aversão maior ao risco. Isso, claro, impacta diretamente no câmbio, valoriza, né, a moeda americana em comparação ao real, não é isso, Gabriel? Não, exatamente, Débora, mas inclusive gostaria de chamar a atenção e dar destaque para o ranking de moedas lá do Profit da Nelogica, sempre muito auxiliando muito aqui nas nossas informações, no nosso passar de informações aqui da BMC News. Real brasileiro, em comparação com as outras moedas, terceira moeda que mais ganhou valor neste começo de 2023 em comparação ao dólar. Só perdeu para o rublo russo, que já tomou a porrada no ano passado, depois do início da guerra, claro, então tem muito a recuperar, e também para o peso mexicano. Então o real ganhando bastante valor ainda em comparação com a moeda norte-americana, moeda forte, mas claro, a gente tem algumas questões a serem ainda bem explicitadas pela equipe econômica brasileira e justificar esses aportes otimistas dos investidores internacionais em mercados emergentes, em especial o Brasil, que, como o Zanin mencionava há pouco, ficou um pouquinho atrás do restante do mercado, do restante dos mercados emergentes, em especial da China. Então a gente tem muita companhia de commodity, muita companhia exportadora, muita companhia que traz dólar aqui para dentro do país, mas claro, a gente tem que ter um pouco mais de clareza de como será conduzida essa política fiscal, essa política econômica aqui dentro. Hoje, inclusive, nós tivemos algumas falas do ex-presidente Lula falando sobre o imposto de renda, falando sobre a isenção até a faixa de R$5 mil. Daqui a pouco a gente traz com um pouco mais de detalhe todas essas informações. Então, sempre deixar Brasília no radar, mesmo quando estiver um pouco mais quietinha, como nos últimos dias, o Ibovespa que ele se deu bem com esse silêncio de Brasília, mas sempre deixar Brasília no radar, porque esse rumo tomado pela política fiscal e pela política econômica pode mudar um pouquinho, tanto positiva quanto negativamente, o cenário, a visão do investidor internacional aqui para o país. Falando em investidores internacionais, trazendo só a atualização dos mercados lá nos Estados Unidos, que continuam praticamente em estabilidade depois da divulgação do livro bege. Claro, o livro bege ele trouxe algumas informações importantes, mas apontou que a situação praticamente continua a mesma desde a última divulgação para os índices de atividade econômica, para o mercado de trabalho e principalmente para os preços, um leve descompasso ali em comparação ao que nós enxergávamos anteriormente, um arrefecimento dessas pressões sobre os preços nos Estados Unidos, mas com bastante participação nessa diminuição das commodities, dos preços dos materiais básicos, como aço, como a madeira, como outro tipo, como o petróleo, por exemplo. Então, commodities ainda sobre dúvidas para este ano. Não é tão animador ali essa diminuição, esse arrefecimento nos índices de preços lá dos Estados Unidos.
Por enquanto, Dow Jones continua caindo forte, 1,32%, S&P 500 1,12%, também em patamar de queda, e Nasdaq 0,79% de queda neste momento. Nasdaq, bolsa que abriga ali as principais ações de tecnologia, as principais companhias de crescimento nos Estados Unidos, desde que nós começamos essa nossa conversa lá às 4 horas da tarde, sem muito movimento para as bolsas lá nos Estados Unidos. Débora? Bom, a gente vai agora para um rápido intervalinho comercial. Na volta a gente tem mais entrevista, mais atualização de mercado. Não sai daí que a gente volta já. Lembrando, hein? Deixa o like aqui na nossa programação. A gente conta com você. Até já. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado. Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. Nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, em um treinamento presencial e online, com vagas limitadas, aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti, como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. Um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. E antes de nós convidarmos o nosso próximo convidado, eu gostaria apenas de trazer uma informação, uma notícia divulgada na última terça-feira, depois do fechamento do pregão, mais noticiada com um pouco mais de intensidade hoje, sobre uma companhia que o nosso próximo convidado acompanha com bastante intensidade. A Ocean Pact informou que, com o objetivo de evitar a sobreposição de atividades e operações entre a Ocean Pact e a Ambipar Response, a joint venture O'Briens do Brasil, consultoria em emergências e meio ambiente, será encerrada. O comunicado ele apareceu ali na aba de comunicados da CVM na tarde de ontem, durante o fechamento do pregão. Nesse contexto, quando implementada a transação, a Ocean Pact pagará o valor de 11 milhões de reais pela totalidade na participação do capital social da O'Briens do Brasil. E com essa notícia, claro, e já começando nossa conversa, eu gostaria de convidar Tiago Ribeiro, investidor profissional e consultor de investimentos, ao Top News. Por favor, seja muito bem-vindo à nossa programação. Obrigado pelo convite e à disposição de vocês para a gente bater um papo aí sobre Bolsa Brasileira e os ativos que vocês acharem mais interessantes para todo mundo. Maravilha. Tiago, Ocean Pact, você comentou esse ativo, comentou sobre essa companhia já algumas vezes aqui durante as nossas programações, durante os nossos programas, e agora tem essa notícia do encerramento da joint venture com a Ambipar. Como que é recebida por você esse encerramento, esse desembolso de 11 milhões de reais que terá de ser feito para adquirir 100% do capital social da companhia? Como que isso afeta as ações, ou não afeta, claro, as operações de Ocean Pact? Na verdade não afeta, assim, é uma notícia, saiu fato relevante e tal, mas é quase que imaterial para a companhia, dado que a grande parte do negócio de Ocean Pact é o afretamento das embarcações, essas operações, esse business, né, que antes era uma joint venture e agora
a Ocean Pact vai ter 100% dele, é bem imaterial e pequeno o negócio da companhia. Tanto é que ela foi comprada aí por 11 bilhões de reais, o que é totalmente irrelevante, né? Todas as embarcações do Ocean Pact, por exemplo, valem mais de 1,5 bilhão de reais. Então, é um negócio imaterial. Mas já aproveitando aqui o gancho para falar de Ocean Pact, eu acho que é uma small cap que sofreu bastante desde o IPO. Teve atraso nas operações, a companhia, eu acho que se comunicou mal com o mercado. Teve pandemia também, que prejudicou tudo isso. Imagina, operações de navio que ficam em alto mar, tripulação, tem todo um custo associado a isso, teve interrupção de produção em plataformas, etc. Mas hoje em dia o importante é dizer para todo mundo que está acompanhando e gosta do case é o quê? Todas as embarcações já entraram em operação e agora a companhia vai passar por um momento de desalavancagem. Já que todos os barcos dela estão gerando caixa, é uma empresa que vai começar a gerar mais caixa do que a despesa financeira dela, isso vai dar uma sobra de caixa e com isso a empresa deve amortizar a dívida e com isso acho que o mercado vai começar a ver a companhia de outra forma, porque ela se alavancou, o mercado hoje com juro alto começa a precificar essas empresas de forma bastante rude, né? E agora com ela gerando caixa, diminuindo o endividamento e com as mais notícias ficando para trás, eu acho que é uma empresa aí que pode ter um bom desempenho para frente operacional e isso pode se refletir no preço das ações. Além disso, tem um componente Ocean Pact, que eu acho que pouca gente fala, mas é uma empresa quase com 100% das receitas em dólar. Então, nesse cenário de incerteza, ter uma empresa dolarizada é bastante positivo. Então, estou bastante positivo com o case de investimento Ocean Pact. Continuo bastante positivo desde a outra vez que a gente conversou sobre ela. Maravilha, e sempre trazendo aqui as informações, eu acho que uma das únicas fontes que sempre bate o pé aqui para falar sobre a companhia, a gente gosta de trazer a completude aqui do mercado financeiro e apresentar as oportunidades que estão disponíveis aos investidores que estão nos acompanhando. Então, claro, para você que fica de olho em todo esse segmento, não conhecia a Ocean Pact, por favor, ou retorne aos programas que nós já conversamos sobre ela com o Thiago, ou, claro, pesquise um pouco mais sobre a companhia e mande as suas dúvidas para a gente tirar aqui durante a nossa programação. Sempre um prazer recebê-lo por aqui também. Trazer cases que também estão um pouco fora do radar, isso é muito importante, né, Gabriel? Tiago, quero mudar um pouquinho de setor contigo, entrar agora no setor de imobiliário, setor de construção. A gente tem essas prévias operacionais, né, sendo divulgadas, muitas delas chamando bastante atenção, vindo com números muito positivos. É o caso, né, da Plano em Plano. Algumas até não tão positivas assim, mas está pegando ali, está surfando nessa onda, subindo em bloco. E aí, reparando esses números, o quarto tri, esses números operacionais, o meu questionamento contigo é, claro, quero a tua visão sobre, né, como é que está sendo a tua avaliação desses números operacionais, mas a outra questão é, você acredita que já é uma página, então, virada dessa taxa mais alta da Selic, que é uma coisa que preocupava muitos investidores lá atrás, né, ou seja, qual seria o tamanho do impacto de um juro alto para o setor? A gente viu o setor cair também, sofrendo o reflexo disso, e agora a gente vê números operacionais positivos, né, crescentes, ou seja, dá para falar em uma página virada dessa questão da Selic, dos juros altos para o setor? Ótima sua pergunta. Só é importante a gente distinguir o setor de construção civil em dois setores, basicamente, que é o setor de média e alta renda, que esse sim sofre muito com a alta de juros, porque basicamente, se os juros ficam mais altos, a prestação para as pessoas comprarem um imóvel ou a renda necessária para se fazer um financiamento habitacional fica mais alta. Então, as vendas tendem a diminuir. E nesse cenário de incerteza, a decisão de compra de imóvel é uma das decisões mais importantes da vida financeira de uma pessoa. Então, as pessoas tendem a postergar essa decisão. Então, isso afeta bastante as empresas de média e alta renda. Porém, vale dizer também que o momento bom para comprar essas empresas cíclicas é justamente nesses momentos. Quando os juros estiver baixo, as construtoras de média e alta renda não vão estar no preço que estão agora. Então, essas empresas estão muito amassadas. As empresas aí, por exemplo, destaco Iven, Moura do B, do setor de média e alta renda, a própria Cirelo, soltaram aí prévias operacionais fortes, a Iven desacelerando um pouquinho o lançamento, mas uma postura conservadora da empresa. Mas são empresas aí que estão valendo 3, 4 vezes lucro, ou valendo metade do que tem, por exemplo, de ativos. Então, realmente, são empresas que estão muito baratas, mas enfrentam um cenário um pouco mais desafiador, olhando a curto prazo. No setor de baixa renda, que a minha principal aí, posição na física é a Plano em Plano, eu gosto bastante desse setor. A Plano em Plano ela sofreu muito desde o IPO, acho que a IPO da ação foi por volta de R$10, ela chegou a bater ali R$1,90 e agora está nos 4 e pouco. É uma empresa que sofreu por quê? Porque a gente teve uma alta no custo da construção civil, tá? As vendas dela não refletiram essa alta de custo, então a margem dela encolheu e o mercado começou a precificar
né, que a empresa ia reportar aí lucros para frente menores por causa dessa alta do custo da construção civil. E é verdade, ela teve uma queda na margem bruta, até 2 trimestres anteriores, a margem bruta começou a voltar com um ritmo de vendas muito forte. Tá? Então a empresa está reportando resultados muito sólidos, foi uma prévia operacional realmente muito robusta, a ação sentiu isso e foi super bem no dia, e é uma empresa, de novo, que pode estar negociando aí a 3, 4 vezes lucro também, olhando 2023. E um sintoma muito importante para o investidor, pequeno investidor, acompanhar o quê? Os donos da empresa, que são as pessoas que mais conhecem a empresa, os donos executivos, não é o Thiago, nem o analista de qualquer banco estrangeiro, são os donos das empresas. Esses caras venderam metade da posição no IPO e vêm recomprando nos últimos 3 a 6 meses fortemente essa ação. Então, se os caras que mais conhecem a companhia estão comprando, eu tendo a comprar. E se eles estivessem vendendo como no IPO, eu não tenderia a comprar essa ação no IPO. Então, hoje em dia, eu acho que é um momento muito oportuno para o Plano & Plano. É um setor que a gente pode julgar mais defensivo, principalmente nesse cenário de contexto de governo Lula. É um programa, né, o Minha Casa Minha Vida, o antigo Casa Verde e Amarelo, que deve ter uma relevância grande nesse governo. Então, é uma empresa redondinha, bem gerida, com foco, está tendo retomada de margem bruta e os resultados dela devem acompanhar essa recomposição de margem que a companhia está tendo. Maravilha. E do que o investidor que está nos acompanhando, quando olha para o setor de construção civil, tá, claro, as incorporadoras, as construtoras, deve correr nesse momento? Qual que é o sinal de alerta? Qual que é a bandeira vermelha? É o alto endividamento? É o endividamento atrelado ao CDI? É um VGV baixo ali para manter as suas operações? É a necessidade de ir a mercado com a taxa de juros do jeito que está, com o custo capital elevado? É uma margem bruta muito abaixo do esperado? Qual que é a bandeira vermelha para quando a gente olhar os resultados, quando o investidor decidir se posicionar, ele tem que tomar cuidado com o setor de construção civil? Ótima sua pergunta. Assim. Primeiro, o investidor tem que tomar muito cuidado com esse setor. É um setor que de vez em quando aparece copos boiando aí, né? Um setor que é bem difícil, olhando o histórico aí, Gafisa, PDG, enfim. É um setor que sempre deixa copos boiando porque é um setor cíclico, né? Então, a primeira coisa é isso, é ter um pé atrás no setor. E eu costumo dizer que no setor de construção civil a gente tem que nadar no raso. Tá? Por quê? E o que isso significa, na verdade, né? É comprar empresas sem dívida, com estrutura de capital adequada, empresas com foco geográfico, porque nesse setor não existe vantagem de escala, não existe vantagem nenhuma numa empresa de construção civil atuar no Amazonas, no Rio e em São Paulo. Por quê? Porque você não tem, o fornecedor de madeira não vai te vender mais barato a madeira porque você está nessas regiões todas, o fornecedor é regional. Então, tanto é que você tem a maior empresa de telefones do mundo, a maior empresa de tecnologia, a maior empresa de vários setores, e de construção civil você não tem uma grande empresa mundial de construção civil, você não tem uma grande empresa de construção civil no país, porque é um setor que tem foco regional, a empresa tem que conhecer aquela região, conhecer o produto certo, para o cliente certo naquela micro-região. Então, o que eu recomendaria para os pequenos investidores é investir em empresas com baixíssima alavancagem ou caixa líquido, como é o caso da própria Even, não é uma recomendação, só estou exemplificando uma ação que eu gosto e está nesse contexto, e fugir dessas empresas, Gafisa, Tecnisa, tudo isso aí tem bastante risco associado, e eu acho que o pequeno investidor, investidor pessoa física, não tem condição de análise dessas empresas a fundo, nem os investidores profissionais, falando a verdade, para estar nessas empresas. Então, hoje em dia, o setor de construção tem muita empresa boa e barata, para que a gente vai procurar problema, né? Resumindo, essa é a minha forma de ver o setor de construção. Maravilha. Batendo de novo no setor, acho que é monossetorial aqui essa nossa conversa, mas eu acho que a gente tem que explicitar bastante algumas das posições. Palavrão para quem é investidor de setor imobiliário, acho que já sabe qual é, Distratos. Novamente, juros subindo, poder de compra da população caindo, esse que foi um grande problema há alguns anos, inclusive motivou uma nova lei de distratos aqui no país. Você acredita que pode ser novamente um problema, um grande problema do setor a partir deste momento, com esses juros em patamares terminais, aqui de 13,75, com o poder ainda de compra da população muito pressionado? Distrato ainda será uma grande questão para o setor imobiliário, ou a lei de distratos que acaba favorecendo ali o vendedor, ela pode dar uma certa estabilidade para esse segmento? Ainda é muito preocupante? Show. Como você bem falou, a gente teve uma mudança regulatória muito importante nesse segmento, né, com a lei dos distratos. E isso resolveu um problema grande no setor,
que era esse problema que você falou. A pessoa comprava um imóvel, se esse imóvel não valorizava, ela devolvia e pegava o dinheiro de volta. Isso não fazia realmente assim o menor sentido no setor de construção. Isso foi resolvido e a gente acompanhando, por exemplo, na prévia da IVE, na prévia da Cirela, esses distratos não vêm aumentando como percentual das vendas, e o que a gente ouve na conversa com as empresas é que isso é um problema do passado. Obviamente pode aumentar um pouquinho, mas assim, não vai ter o mesmo nível de relevância que já teve outrora. Obviamente no Brasil a gente sempre tem o risco, né, dos tribunais começarem a decidir de forma divergente com o que está escrito na lei. Né? Juiz às vezes gosta de ser legislador e não ser juiz. Mas até o presente momento a lei vem se aplicando de forma correta, com uma exceção ou outra ali em termos de jurisprudência dos tribunais, mas nada de efetivo não. Eu acho que esse não é um problema grande para a gente ter no radar, não. O problema grande do setor é inflação de custos e outro esses juros altos que diminui a demanda, né? É porque eu acho que é curioso, aquela das grandes aberrações do Brasil. Quem comprava imóvel para fazer investimento, hoje olha para a Selic e fala, cara, tá 13,75 a Selic, tô comprando imóvel para quê com esse aluguel que vai me dar trabalho, vou ter que reformar, vou ter que lidar com o inquilino. A pessoa vai lá, quebra o contrato, fala, não quero mais o imóvel, vou investir o dinheiro na Selic e claro, as construtoras não fazem o imóvel de 6 em 6 meses, demoram 2 anos, 3 anos, até 4 anos para fazer esse imóvel. Então deu tempo aqui da gente chegar nesse momento de juros altos. Então, claro, a gente tem esse respaldo da lei até este momento. Já é um problema que foi passada a página das principais companhias do país. Claro, a gente pode ver uma mudança futuramente, mas para quem está receoso, para quem está com medo, pode não ser também um dos grandes definitivos para investir ou não no segmento. Eu acho importante a gente deixar isso claro para quem acompanha aqui nossa programação. Exatamente isso, assim, eu concordo 100% com você, eu acho que é um problema que ficou no passado e assim, eu sempre falo, né, na Bolsa a gente tem que ter uma visão um pouco contracíclica, né, então a gente tem que fazer um pouquinho, o juro está baixo, é hora de comprar setor de construção civil, todo mundo sabe disso, aí tá caro. A hora de comprar construção civil é comprar de forma contracíclica, quando ninguém quer comprar, porque o mercado olha para frente. E quando tiver a menor sinalização de uma queda de juros ou de uma melhora de ambiente econômico, essas ações tendem a performar bem melhor que a média do mercado. Só tomar cuidado, como eu falei, porque é um setor realmente difícil. É um setor de ciclo longo, né? A construtora, desde o lançamento até o recebimento da última prestação ali, passaram-se alguns anos. Então, ela pode vender muito no lançamento, ter uma inflação de custo que aí prejudique a obra. Enfim, tem vários riscos associados ao setor, mas eu acho que sabendo se posicionar bem, com um limite de risco adequado a cada um, a gente vê uma oportunidade interessante nos dias de hoje, aí, dado o preço desses ativos. Maravilha, gostaria de agradecer imensamente Thiago Ribeiro, investidor profissional e consultor de investimentos. Seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa programação. Agradeço imensamente pela participação de hoje. Obrigado, sempre à disposição de vocês aqui para a gente bater um papo. Abração. Maravilha, um abraço, tchau, tchau. É isso aí, a gente vai continuando por aqui, né, seu Gabriel Monteiro? Daqui a pouquinho Exatamente. A gente volta com mais giro de notícias, mais mercado aqui para vocês, trazendo notícias internacionais, inclusive. Não sai daí, que a gente volta já. Ainda tem análise gráfica aqui hoje, hein? Então, daqui a pouquinho a gente segue aqui com o fechamento do mercado. Até já. BMC News. Informação que gera valor. Atenção, investidor! Se você ainda não tem commodities na sua carteira, você pode perder uma grande oportunidade em 2023. Para investir em commodities, não é necessário ser um fazendeiro. Mas é preciso conhecer algumas particularidades desse mercado, que é um dos maiores do mundo. Por isso, nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro, eu e o Vicente Zotti vamos ensinar tudo que vivenciamos nesses anos sobre investir em commodities no mercado financeiro. Por ser um treinamento com acompanhamento presencial e online, as vagas são limitadas. Serão 20 horas de conteúdo e um intensivão que vai acontecer na sede da BMC News em São Paulo. Para saber mais, é só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Estamos de volta, vamos agora, eu estava quase indo ali, ó, olha a Renata que está produzindo conteúdo aqui inédito para vocês aqui no nosso Instagram. Vocês verão, inclusive, nas nossas redes sociais. E olha só, a gente encerrou no meio da tarde o encontro do presidente Lula com lideranças de centrais sindicais, em discurso, inclusive. O presidente Lula destacou a criação de uma comissão com sindicalistas para discutir as novas relações de trabalho. O presidente ainda prometeu ir à frente com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. O Lula ressaltou ainda a necessidade dos ricos pagarem mais impostos. Lula criticou também o desmonte das políticas de proteção ao trabalhador. E o ex-ministro Anderson Torres decidiu ficar em silêncio durante o depoimento à Polícia Federal que aconteceu na manhã desta quarta-feira. Ele foi preso no último sábado ao desembarcar no aeroporto de Brasília por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Havia expectativas sobre o que Torres falaria à Polícia Federal, especialmente depois de ser encontrada em sua residência uma minuta de decreto para instaurar estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e mudar o resultado das eleições. Além das perguntas sobre a responsabilidade dele em relação aos ataques aos prédios públicos, já que cabe ao governo do Distrito Federal manter a segurança em Brasília. A Polícia Federal também questionou as circunstâncias da elaboração do documento encontrado. Anderson Torres foi exonerado da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em 8 de janeiro, depois da invasão das sedes dos três poderes. No dia, ele não estava no país porque decidiu antecipar uma viagem de férias para os Estados Unidos. E o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testou positivo para a Covid-19 nessa quarta-feira, segundo informações do Banco Central Americano divulgadas há pouco. Inclusive, de acordo com o comunicado que foi divulgado, Powell sofre apenas de sintomas leves e está vacinado contra a doença, incluindo as doses de reforço. Ele está trabalhando remotamente e está isolado em sua casa, de acordo com a orientação do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E Putin diz que o poderio militar industrial russo torna a vitória inevitável. Discursando para trabalhadores de uma fábrica em São Petersburgo que produz sistemas de defesa aérea, Putin disse que a produção geral de equipamentos militares está aumentando, mesmo com a demanda crescendo por causa do que ele chama de operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Em termos de alcançar os resultados, e o resultado final é a vitória inevitável. Há várias coisas, segundo ele, é a unidade e a coesão do povo russo na Rússia e em outras nações, a coragem e o heroísmo de nossos soldados e, claro, o trabalho do complexo militar industrial e fábricas como a sua e pessoas como você. Essas foram as palavras do presidente Putin. Bom, para vocês que estão nos acompanhando, vamos para mais um giro aqui no mercado, ver as bolsas aqui no finalzinho desse dia. São 5 horas e 14 minutos. A gente tem pouco mais aí, de 45 minutos para poder a gente encerrar esse pregão de quarta-feira, em que a gente segue com a moeda americana ainda em alta nesse final de dia. A gente começou com o dólar futuro em queda, lembrando para vocês, virou patamar positivo, agora sobe 1,2 nesse momento, tá? Deixa eu só trazer aqui o índice Bovespa também para vocês, para a gente dar uma olhada. A gente tem, olha só, deixa eu fechar aqui, Ibovespa, 0,86% de alta agora para o Ibov, 112.355 pontos. O Ibovespa, que começou o dia
aos 111.442 pontos, bateu a máxima de 113.306, ficou aí, né, durante algumas horas desse período da tarde, mas não conseguiu sustentar, devolveu um pouco os lucros, agora está nos 112.355 pontos. Aqui no nosso monitor de mercado, a gente permanece com 3R Petróleo subindo 5,44%. O papel está R$ 46,71. Eco Rodovias sobe agora 4,79%. A gente tem CSN Mineração, Gerdau Metalúrgica, todo o bloco de siderurgia e mineração também seguindo em alta por aqui. Deixa eu trazer separado para poder a gente dar uma acompanhada no setor, né? Deixa eu trazer aqui, peraí, um momentinho só, vamos lá. Índice Bovespa, setor de siderurgia e mineração, agora sim. A gente tem, olha só, CBA liderando altas no setor, 5,16%, CSN em seguida, 3,4%, CSN Mineração sobe 5%, Gerdau Metalúrgica na casa dos 3% de alta. Tupi é a única que vem aqui na contramão, caindo 0,49%, mas Ferbasa, Bradespar, Vale, inclusive, sobe 1,54%, Vale que está com papel a R$ 93,55. Nesse momento, a Vale vem no ano aí acumulando, ou seja, no mês também, né, 5,25% de alta acumulada para a Vale. Lembrando que a gente tem no radar aí dos investidores nessa retomada da China, que favorece bastante esse setor de siderurgia e mineração, né, Gabriel? Não, exatamente. Falando também sobre exportações, né, Débora, eu gostaria de aproveitar essa ferramenta incrível que o Profit nos fornece aqui, que é o ranking de moedas. A gente pode comparar as principais moedas do mundo com o dólar, com o real brasileiro, com qualquer moeda que esteja aqui disponível para ver a comparação da variação positiva ou negativa do valor de cada uma dessas unidades monetárias. Nós temos aqui, em comparação ao dólar, o que mais ganhou valor neste começo de 2023, nesse último mês, nós temos 7,06% de alta para o rublo russo. Então, o rublo russo aqui retomando um pouquinho do valor, aumentando esse seu patamar em comparação, claro, ao dólar, encabeçando esse ranking de moedas para janeiro de 2023. Logo em seguida, nós temos o peso mexicano, aqui com um pouco mais de 3% de variação positiva. Então, peso mexicano oscilando positivamente, segunda moeda com maior ganho de valor em 2023 em relação ao dólar. E, claro, o real brasileiro, Brazilian Real, aqui aparecendo na terceira colocação. Lembra que nós trouxemos já há algumas semanas essa forte queda no valor do dólar, essas quedas consecutivas, esses pregões consecutivos de fechamento negativo para o valor da moeda norte-americana. O real aqui ganhando 2,92% de valor em cima, claro, do dólar, contando com essa queda de mais de 1% na tarde de hoje. Então aqui nós temos um patamar interessantíssimo para o real brasileiro e pode ser um bom indicativo para as companhias que não têm, claro, as suas operações dolarizadas. É um mau indicativo para as papeleiras, para as exportadoras, mas, claro, para o restante do nosso mercado é importante essa valorização do real brasileiro. E aqui na variação setorial eu separei especificamente o setor de varejo. Claro, nós trouxemos a notícia anteriormente aqui sobre Americanas, tem mais notícia, inclusive, para trazer daqui a pouco sobre lojas Americanas, sobre esse processo que talvez possa ser antecipado de recuperação judicial pela companhia. Banco BTG tentando bloquear alguns bens ali de Americanas, reduzir um pouco o patrimônio líquido da companhia, forçar essa recuperação judicial antes dos 30 dias que foram conseguidos com aquela liminar lá na Justiça do Rio de Janeiro. Então, o setor como um todo, ele está bem dividido. Nós temos aqui lojas Americanas, claro, encabeçando as principais quedas, 7,37%. Nós temos Magazine Luiza, que se beneficiou bastante desse processo envolvendo Americanas, hoje perdendo novamente um pouquinho de valor, 5,54%. Via Varejo também em patamar negativo, Via hora positivo, hora negativo com toda essa crise. No primeiro dia, quando nós tivemos acesso a essa divulgação das inconsistências contábeis de Americanas de mais de 20 bilhões de reais, Via chegou a cair mais de 15% no pré-mercado, mas depois de notificar ali o mercado que não praticava com tanta intensidade essa operação de risco sacado e que a operação de risco sacado já estava inclusa ali nos balanços divulgados, ela conseguiu dar uma estabilizada nas perdas. Hoje não foge do mau humor aqui de Americanas, 7,06%.
segunda maior queda para o setor de varejo. Lojas Marisa, também em patamar negativo, 1,63%, Guararapes 0,97%, sem muita oscilação, mas o que eu queria chamar a atenção, claro, participação oposta de C&A e de Lojas Renner, que inclusive protagonizaram um rumor levantado no mercado de que Lojas Renner possivelmente estariam em negociação para a aquisição total da C&A e a inclusão como uma subsidiária da companhia. Isso desanimou os investidores de Lojas Renner e animou muito os investidores de C&A. C&A chegou a disparar no pregão quando esse rumor chegou aos ouvidos dos investidores. Depois, as duas companhias desmentiram essa história. Então, Lojas Renner comunicou ao mercado, emitiu um comunicado ao mercado dizendo que não havia negociação, e também C&A, na figura do seu CEO, se pôs contrária ali à divulgação desse fato, falando que não tinha negociação para aquisição por Lojas Renner. Então, hoje C&A continua em movimento negativo, depois de subir bastante, 1,92%, e Lojas Renner continua ganhando valor depois de desmentir esse boato, 3,66%, inclusive uma das maiores altas do dia de ontem. Petz, interessante aqui estar figurando entre as maiores altas, com 1,66%. A Laed também em patamar positivo, 1,19%. E lá embaixo aparecem Arezzo, que ontem fez a sua primeira aquisição depois do follow-on, aquele follow-on de 833 milhões de reais, arrecadou bastante dinheiro. Arezzo fez essa primeira aquisição por mais de 100 milhões de reais e agora 0,65% de alta. Parece que o pregão de ontem foi suficiente para os investidores precificarem essa nova aquisição. Hoje não sobe tanto, em patamar de estabilidade, mas é interessante perceber que o varejo continua mantendo esses patamares adquiridos. Arezzo ontem conseguiu subir e hoje mantém o patamar sem devolver aquelas altas de ontem de mais de 6%. Alpargatas também em patamar positivo, mas quase em estabilidade, com apenas 0,43% de variação positiva. Débora. É isso aí, Gabriel. Deixa eu trazer uma última informação em relação ao setor aéreo. O TCU vai fazer um estudo sobre a licitação, né, que pode afetar o aeroporto de Galeão e também Viracopos. O que acontece? Ao dar o aval para um novo leilão do aeroporto de Natal, que fica lá em São Gonçalo do Amarante, o Tribunal de Contas da União indicou que vai haver mais debates sobre as relicitações de ativos que estão na fila e que pode afetar, claro, nesse sentido, os aeroportos de Viracopos e do Galeão, no Rio de Janeiro. Viracopos aqui em Campinas, né, no interior de São Paulo. Foi dado, então, esse processo devido às devoluções pelas concessionárias que ocorreu, isso lá no caso de Natal. Houve uma devolução por parte das concessionárias, por isso entra no processo novamente de licitação, e aí isso está em andamento e em estudo pelo Tribunal de Contas da União. No final das contas, fontes ouvidas pelo Broadcasts acabaram avaliando que o desfecho para o aeroporto de Natal como positivo, já que o governo pode seguir com um novo leilão antes mesmo da conclusão da auditoria sobre os cálculos de indenização que será paga à Inframérica, que é a atual operadora do aeroporto. O debate sobre esse ponto foi um dos principais motivos para a pauta ter ficado travada dentro do TCU. E o antigo Ministério da Infraestrutura defendia que a definição da indenização coincidisse com a assinatura do contrato com a nova administradora do terminal, ou seja, logo após o leilão. Agora, essa questão deve ser analisada com mais profundidade pelo Tribunal de Contas da União, ou seja, fica aí, então, no radar um estudo para uma relicitação do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, Viracopos, no interior de São Paulo. E, no caso, isso tendo um andamento positivo lá em Natal, vai favorecer a relicitação desses dois outros aeroportos. Eu vou trazer o setor de aéreas e turismo, que a gente sabe que acaba sendo, claro, diretamente impactado, inclusive pelo câmbio, que o Gabriel Monteiro vinha falando agora há pouco. Hoje a gente teve essa virada aí do dólar, com essa pressão aí em cima, a pressão que eu digo do cenário local em cima dessa questão do imposto de renda, da reforma tributária novamente, do aumento do salário mínimo, tudo isso vem no radar dos investidores, aumentando incertezas, aumentando também nessa questão da valorização do câmbio. A Azul está subindo agora 2,13%, a Gol sobe 1%, mas a CVC, por exemplo, está caindo 3,47%.
o dólar mais caro, geralmente as pessoas, claro, não querem, né, viajar. Então, mas a gente ainda continua aqui com Azul e Gol, né, subindo no patamar positivo. Lembrando que Azul e Gol também tiveram prévias operacionais sendo divulgadas, com números, né, mais interessantes em relação na comparação anual. E agora o setor aéreo segue, então, em alta nesse momento, viu, Gabriel? Maravilha, para quem estava acompanhando essa nossa conversa sobre construtoras, o Débora Oliveira, tinha bastante gente aqui falando se vale mais a pena comprar construtoras ou comprar fundos imobiliários. Então, quero retomar essa discussão no nosso chat. O que você faz, investidor que está nos acompanhando? Prefere os fundos imobiliários, aquela renda mensal, aquela renda garantida dos aluguéis, ou prefere as construtoras que ganham normalmente na venda das unidades, ou aquelas empresas até de locação de propriedades comerciais, como é o caso da HBR, que veio aqui recentemente, como é o caso da São Carlos. Então, como que você está se posicionando nesse segmento? O segmento ainda é muito complicado, é difícil investir em construção, é difícil investir no setor imobiliário. A gente tem o advento, claro, dos fundos imobiliários, tem diversas categorias, tem os de papel, tem os de galpão, tem até os fiagros, os fundos imobiliários mais voltados ao agronegócio. Quero saber a opinião de quem está nos assistindo, como que acompanha esse segmento, e eu quero que vocês saibam também a opinião de Morgan Stanley para uma das maiores construtoras aqui do país, que é a Cyrela. A indicação de Morgan Stanley, segundo o relatório divulgado hoje, é neutra. Indicação neutra para Morgan Stanley, preço-alvo de R$20 para o ativo de Cyrela. Para o banco, a empresa mostrou números operacionais recordes, claro, superando as expectativas em projetos específicos que entraram em operação no quarto trimestre. No entanto, claro, o cenário macroeconômico e a insegurança sobre o setor imobiliário não deixa aí o Morgan Stanley indicar compra para o ativo, apesar desses recordes que foram demonstrados no último balanço e nas prévias operacionais, claro, no quarto trimestre do ano. Então, setor de construção em alta nessas nossas conversas, é claro, eu trago aqui alguns dos relatórios das principais casas de análise, principais instituições financeiras do país. Eu quero, inclusive, aqui, gente, uma boa discussão, gente. Eu quero aqui papo legal no nosso chat, MPK, Helder, Ed dos Santos, o Eric também. Quero ver discutindo aqui, quero ver essas opiniões divergentes, não discutindo para o mau caminho, mas, claro, demonstrando os principais pontos positivos ou negativos dessas posições. Inclusive para o Helder, ou Débora Oliveira, que havia perguntado sobre sobre petróleo, por que o petróleo estava fechando tão no negativo? Nós temos, claro, algumas pressões que fazem a tese de petróleo mais caro ao longo de 2023, como a reabertura da China, que fazem muito sentido para os investidores internacionais e, claro, isso vem se apresentando nas cotações seguidas ali desse comecinho de ano. A gente saiu dos 79 dólares o barril de petróleo Brent para 86 dólares aqui, até um pouquinho acima dos 80 dólares, que é uma zona de segurança para as companhias desse segmento. No entanto, hoje o dia está contaminado por esse risco de recessão nos Estados Unidos. Por quê? Juros estão aumentando, o Fed está aumentando os seus juros e o livro bege indicando que os preços estão realmente sendo aliviados, mas muito por conta das commodities. E esse risco de recessão, esse risco, essa instabilidade, essa insegurança do que será da economia norte-americana, que nós conversávamos, inclusive, com o Guilherme Zanin há pouco aqui no nosso programa, pode estar fazendo pressão para esse petróleo cair. Ninguém tem uma bola de cristal para estar na cabeça ali das pessoas que estão fazendo hedge, que estão comprando ou vendendo seus barris de petróleo, mas, claro, esse é um forte indicativo. O mercado norte-americano com mau humor durante a tarde de hoje, inclusive trazendo as atualizações aqui em tempo real. Nós temos 1,40% de queda para Dow Jones, nós temos S&P 500 caindo 1,19% e 0,84%. Grande aversão a risco, principalmente o mercado norte-americano, maior mercado acionário do planeta em volume ali de negociações, não em empresas listadas, claro. Mas isso faz pressão, claro, para as commodities energéticas principalmente, mas ainda é um patamar bem seguro aqui para as companhias de petróleo. 84 dólares e 77 centavos de dólar para o barril de petróleo Brent, queda de 1,34%, e o WTI 79 dólares e 48 centavos de dólar, 1,21% de queda para o barril WTI, mas ainda em uma zona segura para as companhias que negociam essas commodities energéticas. É isso aí, seu Gabriel Monteiro. Bom,
A partir de agora a gente vai ter análise técnica, Gabriel Monteiro que vai tocar aqui para vocês. Eu vou sair um pouco mais cedo, vou me despedindo, estou de volta amanhã a partir das 10 horas da manhã ao vivo para vocês. Vou fazer uns conteúdos especiais ali para as nossas redes. Você continua aqui com o Gabriel Monteiro e amanhã eu chego com a abertura do mercado. Mas, Gabriel, vai ter análise técnica por aí agora, né, Gabriel? Maravilha, nós teremos, claro, receberemos o grande analista Caio Sasaki, do Portal do Trader. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, agradeço imensamente pela participação e, claro, sempre trazendo ótimas opiniões. Primeira vez eu acho que eu converso contigo, mas seja muito bem-vindo ao Top News. Opa, não temos o Caio Sasaki, claro, mas eu vou trazer informações atualizadas aqui para o nosso mercado, inclusive interagir um pouquinho com o pessoal do nosso chat, já que nós não temos o convidado pronto ainda. Nós temos Lucas Cury. EZTEC parece ser uma boa empresa sem histórico de prejuízo. O que vocês acham para o longo prazo? O que vocês acham de EZTEC? Deixem claro nos comentários. Inclusive, quem quer ver EZTEC no BMC Business? Eu estou aqui com a minha agenda livre. Tenho 3 semanas apenas de BMC Business já programado. Então, mandem as suas sugestões de companhias para aparecerem aqui no nosso BMC Business. Lembrando, o BMC Business é um programa que recebe as companhias de capital aberto do mercado brasileiro. Então, a gente conversa com o CEO ou com o CFO da companhia. Então, quem melhor ali do que o diretor financeiro e o presidente da companhia para falar sobre essas teses e para esclarecer algumas dúvidas. Já vi EZTEC aqui no nosso chat. Pose 3 positivo já apareceu, já participou do BMC Business. Vai lá no nosso canal do YouTube, procura na playlist do BMC Business, que participou bem recente, um pouquinho antes da eleição aqui no ano passado. Então nós trouxemos já a positivo, falamos sobre o modelo de negócio da companhia e, claro, as estratégias de crescimento deste 2023 para frente. Então, para quem mandou aqui positivo, pode ficar tranquilo que já participou do nosso programa muito recente, inclusive vai lá e acompanha esse episódio que ficou bem legal com o pessoal da Positivo. Mas agora sim, gostaria de convidar Caio Sasaki, analista técnico do Portal do Trader, para a nossa conversa. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado pela participação. Fala, Gabriel. Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite. Prazer imenso estar aqui com você. Primeira vez, de fato, que eu faço aqui a participação com você, mas já estive antes aqui, a convite do pessoal aí, colaborando com algumas análises, algumas observações sobre o mercado. Maravilha. Primeiramente, eu gostaria de saber sobre a sua opinião para a Ibovespa. A gente sempre começa essas nossas conversas com o Ibov e eu acho que é um patamar interessante. Nós tivemos 2 semanas aqui bem divididas para o Ibovespa. A gente começou muito mal o ano, deu uma boa recuperação, tivemos 3 dias seguidos de queda e agora novamente um dia de patamar positivo para o nosso índice da Bolsa de Valores. Como está a visão passando desses 112 mil pontos? A gente chegou inclusive aos 113 mil pontos durante o pregão de hoje. Como que está a sua avaliação? Como que você está olhando para o nosso índice da Bolsa de Valores brasileira? Bom, eu vejo, na verdade, um divisor de águas na região dos 113 mil pontos, né? É um topo que foi marcado no mês de dezembro. Tivemos uma marcação nesse mês de janeiro, já virando para 2023. Na semana passada, o mercado acabou derretendo, acabou recuando com o episódio das Americanas. E agora ele volta a puxar e testar e segurar exatamente no mesmo ponto. O mercado está insistindo bastante nessa região. Eu acredito que a superação dele, consolidação dos preços acima dessa região dos 113 mil pontos, deve dar fôlego comprador para o mercado. Na contramão, eu acho que é sempre importante mostrar que tem um ponto para cima, mas na contramão, o que pode reverter esse otimismo no curto prazo seria a perda ali mais ou menos da região dos 109 mil pontos. Não sei se vocês têm como compartilhar a tela aqui, deixa eu dar uma olhada. Fique à vontade, por favor, pode compartilhar. Tá. Pronto. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui a tela. Então aqui a gente nota Maravilha. Que é uma região que foi muito testada ali no início de dezembro, depois ela voltou a ser testada agora no começo, mais ou menos, semana passada, né, em janeiro já de 2023, e hoje novamente foi lá buscar essa região. Então, de fato, esses 113 mil pontos, na minha opinião, representaria a superação de diversos topos recentes, né, e a continuidade do movimento de alta que o mercado já vem fazendo desde dezembro, com marcações de fundos e topos ascendentes. Então, seria basicamente um próximo topo mais alto que o anterior, demonstrando aí a continuidade de uma tendência de alta.
Maravilha. Só para deixar bem claro aqui, de trazer a informação completa, nós chegamos a bater 113.306 pontos durante o dia de hoje. Muita gente se animou com esse patamar do Ibovespa, como você bem mencionava, é uma região ali que se passar tem boa perspectiva de alta. No entanto, a gente não segurou, agora 112.414 pontos, um pouquinho, na verdade, bem distante da máxima do dia. A gente chegou a oscilar ali acima do 1%, quase 2% de variação intraday. Então, patamar importante para a gente ficar de olho. Inclusive, tem gente falando no chat aqui, análise técnica para day trade. Não é só para day trade, é para você ter uma métrica ali dos seus investimentos, as zonas, claro, de preço para os ativos. E eu acho que é muito importante para os investidores que olham tanto para a parte mais técnica, olhar também um pouco para fundamentalista, quanto para os fundamentalistas olharem um pouco para a técnica. Então, para quem está acompanhando aqui a nossa programação todos os dias, a gente gosta de trazer ambas as versões, ambas as análises para, claro, dar a completude de informação, dar todas as informações necessárias para você tomar a sua decisão de investimento ou buscar alguém para lhe ajudar, claro, a tomar uma decisão de investimento. Por que não? A gente sabe que muita gente não tem tempo para ficar acompanhando aqui a gente diariamente, o tempo todo, então fiquem à vontade para contribuir com essas participações, pedir algumas análises, algumas opiniões aqui para os analistas que são convidados a participar do programa. Inclusive, Caio, tá o Rui das Neves aqui, falou: o Caio estava sempre por aqui, fico feliz que voltou, então também fico feliz, demonstra minha felicidade, não tinha participado contigo, mas o pessoal do chat aqui mandando que tá feliz que você tá de volta aqui na nossa programação, Caio. Bom, maravilha, prazer poder participar com vocês aí. Maravilha. Dólar, Caio, eu queria saber um pouco mais sobre a moeda norte-americana. Como bem mencionávamos há pouco, o dólar em dia positivo, em dia de valorização frente ao real, mas durante o mês a gente apresentou até umas severas quedas para o dólar, seguidas quedas para o dólar desde o fechamento ali do começo do ano. Como que você está olhando para a moeda norte-americana? Qual que é o patamar ali que você está enxergando para esse ativo, para essa commodity, para essa moeda, como gostem de falar aí no nosso chat? Vamos lá, o dólar ele vem numa tendência de queda, né? Podemos dizer que é um curto prazo, porque esse movimento basicamente foi o que dominou o mês de janeiro, né? Mas se a gente puxa um histórico ali do que rolou no segundo semestre do ano passado, o dólar ele seguiu muito lateral. Então, ele ainda, de certa forma, atua dentro dessa zona de lateralização, muito embora ele trabalhe mais próximo do piso, o que é ótimo, né? Ver o dólar em patamares mais baixos de preço. Então, voltando ali num curto prazo, o dólar perdeu muito patamar, ele caiu praticamente em linha reta, com uma sequência de dias de queda sem nenhum tipo de correção. Isso se deve, né, você falou da importância dos fundamentos, né, do macro, se deve muito a fluxo de estrangeiros que começou a botar mais fé no Brasil, começou a entrar com capital. Então, a moeda ela vem bem pressionada. O dia de hoje não estraga essa tendência, né? A gente nota que foi um movimento que veio de lá de fora, o S&P lá fora reverteu, mas isso está longe de estragar esse movimento de queda. Tanto é que uma respirada, vamos dizer assim, do dólar, eu estou olhando o dólar futuro, no caso, até a região do 52,42, ou subindo até um pouco mais, região do 53, 43, 44, mais ou menos, um range ali de 100 pontos, são retrações aqui de Fibonacci. Mesmo um retorno do dólar até esses patamares ainda não assusta, ainda mantém essa expectativa de venda, né? Então, uma puxada qualquer seria apenas uma correção do movimento de queda, mas a tendência ela ainda se mantém. Inclusive, essa puxada ela é bem possível se o dólar terminar desse jeito, porque isso daqui é uma figura, inclusive, de reversão. Não necessariamente de uma reversão de tendência, mas sinalizando que sim, a moeda pode buscar preços mais altos aqui, sem, contudo, anular essa tendência de baixa. Então, a moeda segue numa tendência de venda, mas isso não significa que no curtíssimo prazo a gente não possa ver ela puxando um pouco mais, atingindo patamares aqui um pouco mais altos. Tem gente no chat aqui que sempre fala, inclusive o Helder falou, dólar caindo é compra, então fica para vocês ali alguns patamares interessantes para compra do ativo. Eu acho que a gente tem que sempre olhar para o gráfico, sempre olhar para o preço do dólar, até por ser um ativo ali que é justamente só para o preço, a gente só olha para o preço normalmente, então sempre ficar de olho, claro, nos gráficos e nos patamares, e se você quer se alocar, claro, nos Estados Unidos, posicionar na moeda norte-americana.
Inclusive, eu acho interessante até, Caio, a gente falar sobre alguns motivadores que podem estar por trás dessa entrada forte de dinheiro aqui no Brasil. O Bank of America emitiu recentíssimo, um relatório falando sobre o fluxo de capital nos mercados internacionais nesses 15 primeiros dias de janeiro, saindo bastante dos Estados Unidos, saindo bastante do Reino Unido, indo principalmente para a Europa, que agora está numa situação um pouco mais controlada, e, claro, mercados emergentes. Inclusive, em dias de fortes quedas, principalmente aqueles primeiros 2 dias, 3 dias dos pregões de 2023, gringo colocou bastante dinheiro aqui no Brasil, gringo colocou bastante dinheiro aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira, que pode estar, claro, favorecendo essa queda do dólar, essa entrada de dinheiro, de capital estrangeiro na nossa Bolsa de Valores, no nosso mercado como um todo. Tem renda fixa alta também, então tá um cenário interessante para o pessoal vir para cá. Esse dia de aversão a risco, como o Caio bem mencionou, pode não ser tão significativo para essa tendência de queda do ativo, não estraga esse desenho no gráfico. Agora, continuando com os pedidos, o pessoal está sempre por aqui e o Helder, faz tempo que eu não peço as ações do Helder, porque está sempre por aqui, eu acho que a gente tem que dar uma diversificada e sempre pede a mesma coisa. Banco do Brasil, quais as expectativas para Banco do Brasil? Inclusive, bancos demonstrando um desempenho ruim nas últimas semanas e Banco do Brasil se mantendo em certa estabilidade, pelo menos nos últimos pregões. Como que está a sua visão para os ativos de Banco do Brasil, uma das maiores estatais aqui da nossa Bolsa de Valores brasileira, com capital, claro, aberto aos investidores? Como que está a sua avaliação para as ações de Banco do Brasil, BBAS3? Bom, o Banco do Brasil, eu já comentei alguns dias atrás, ele deixou uma formação clássica aqui, né? A gente chama de ombro, cabeça, ombro, no caso invertido, ou o pessoal chama também de ombro, cabeça, ombro de fundo. A figura tinha um divisor de águas aqui, claro, na região dos 35,60 aproximadamente, que brigou nos últimos dias, na semana passada principalmente, e finalmente tivemos o rompimento na sessão de hoje, dando continuidade aqui na sessão foi ontem e hoje dando continuidade nesse movimento, né? O disparo do movimento, de certa forma, já foi, mas para quem eventualmente quiser arriscar entrar atrasado, ainda que seja atrasado no movimento, se a gente medir a amplitude dele, pegando a projeção aqui no total, tem espaço para buscar sem grandes problemas ali a região dos R$41. Então a gente vê o papel nesse momento negociando ali nos 38, pode esticar mais até a região dos R$41. Opa, acho que perdemos o sinal com o Caio. Nossa equipe técnica, claro, vai tentar recuperar e eu vou já anotar esses ativos aqui que vocês estão mandando. Continuem mandando os ativos no chat para a gente repercutir com o Caio a hora que ele voltar. Se ele voltar, claro, eu acho que sim. Mantenho a minha fé, a minha esperança aqui de que Caio Sasaki retornará à nossa programação, mas já está de volta já, inclusive. Vamos voltar e retomar esse papo com o Caio. Por favor, fica à vontade, Caio. Obrigado. Não sei se foi a minha internet, mas vamos lá. Como eu falei, o movimento, boa parte dele já se passou, mas ele tem espaço para desenvolver. Se alguém ainda quiser tomar um pouco de risco, mesmo entrar um pouco atrasado, ele tem um upside para buscar a região mais ou menos dos R$41, ou quem sabe até o próximo topo, foi marcado ali máxima de outubro do ano passado, região ali dos 43,60 aproximadamente. Aliás, foi onde marcou a máxima do ano passado. Então o papel ele engatou um movimento aqui bom de compra, né? A fotografia que a gente tem no momento é esta. Eventualmente, isso não dá para garantir, mas se ele corrige e volta até a região dos 35,60, excelente ponto de suporte, excelente ponto de compra, né? E para cima, se ele resolve esticar sem nenhum tipo de correção, eventualmente acontece também, ele pode buscar então ali, retornando, falando novamente, repetindo, a região dos R$41, quem sabe a região dos 43,60. Acompanha, como eu mencionava, o dólar e o setor de papeleiras, bastante gente pedindo Klabin, as ações de Klabin, KLBN 11. Eu gostaria de ter um pouco ali da sua visão para os ativos de Klabin, claro, muito atrelados ao dólar, muito atrelados, claro, ao preço da commodity, mas sempre muito interessante a gente dar uma olhada nessa que é uma das ações preferidas de quem está querendo fugir um pouquinho do risco, está querendo dolarizar um pouquinho dos seus ativos. Maravilha, vamos lá. Klabin é um papel que se encontra dentro de uma lateralização no momento e é o tipo de lateralização muito difícil de descobrir
para que lado o papel dispara, né? A gente teve uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes, então, no momento, eu não arriscaria entrada no papel, porém, eu acho que vale a pena ficar de olho nesses patamares aqui, entre esses pisos aqui, piso na região dos R$19,10, mais ou menos, e teto na região aqui dos 21, deixa eu melhorar um pouco, pegar aqui a abertura desse dia, 21,30, mais ou menos, 21,25, são patamares que eu acho que vale a pena ficar de olho. Se alguém quiser ser um pouco mais cirúrgico, dá até para pegar aqui esses topos de início aqui de janeiro. Nesse caso eu estou falando dos 20 e 78. Mas enfim, o papel ele segue bem lateralizado dentro do range trabalhado ali ao longo dos últimos 2 meses, mais ou menos. E eu não arriscaria tomar posição antes dele sair desta região, tá? Se ele resolve romper para cima, trabalhar ali para cima dos R$21, tem um upside muito interessante, ele poderia buscar ali um topo, que acredito que foi, não chegou a ser a máxima do ano passado, mas foi um topo muito relevante, sem sombra de dúvidas, região ali próxima dos R$24, né? Essa região aqui, e se ele perde os patamares e alguém está de olho, quer comprar, onde ele encontra um excelente suporte, inclusive marcado algumas vezes no ano passado, vai ser ali na casa dos 17,40, mais ou menos, né? Inclusive foi região onde testou mínimas no ano passado, primeiro no mês de julho, e depois voltou a visitar esse ponto ali lá no mês de setembro. Então ali tem um baita de um suporte, ponto muito bom para alguém eventualmente trabalhar uma compra. Se por acaso ele ceder, tem tudo para dar uma segurada pelo menos no primeiro teste. Então eu ficaria de olho aqui, em primeiro lugar, nesses gatilhos, né? Com uma segunda atenção nesses outros pontos como alvos, né? Tanto para cima como para baixo. Maravilha, tá encaixotado aí, como a galera gosta de falar no mercado, tá em movimento de lateralização. Também voltando um pouco ali para as commodities, falando um pouco mais sobre commodities, já que é o tema do dia, já que commodities estão em alta no dia de hoje. Petrobras, uma ação que é bem controversa, tem alguns fatores extra-operacionais ali que afetam a Petrobras, sofreu bastante no finalzinho do ano passado, perdeu alguns patamares importantes, se recuperou um pouquinho durante o final do ano e o começo desse aqui. Então como é que você está olhando aí para o ativo de Petri 4, Petri 3? Você já abriu o gráfico aí de Petri 4, então vamos com ela. Então como que você está enxergando aí o patamar de preço do ativo de Petrobras? Vamos lá, a Petro ela vinha numa tendência de queda num prazo já maior, que durava alguns meses, e recentemente, ontem, para ser mais preciso, o papel finalmente rompeu o topo mais recente, formado ali no finalzinho de dezembro, né? Então, com esse rompimento, oficialmente temos Petro numa mudança de tendência de queda para alta, né? Tanto é que nós já notamos fundo, topo, fundo ascendente e aqui um topo ascendente, ainda que não esteja muito íngreme, ele oficialmente está numa tendência de alta. Eu mantive aqui um canal de queda, que também não estava muito inclinado, mas por conta de se o papel resolve pesar, ele vai encontrar suportes nessa região, e hoje daria algo em torno lá dos 24,40, mais ou menos, tá? Para cima, eu já tinha marcado esse topo aqui na região dos 25,30, eu diria que trabalhando acima dele ele mantém bem esse viés comprador, né? Com foco ali na região dos 26,80 mais ou menos, podendo esticar até a região dos R$28, isso olhando ali num prazo mais curto, né? Isto se o papel manter aí essa expectativa compradora, essa tendência de compra, tá? Na contramão, está um pouco longe nesse momento, né? Mas o último fundo, de fato, que o papel havia marcado, está aqui nessa faixa dos 21,80. É onde eu ficaria mais atento. A perda desse patamar poderia fazer o papel perder força, renovar mínimas ali e engatar uma tendência vendedora novamente. Então, no momento, vivemos um otimismo em Petro, falando graficamente apenas, né, esquecendo um pouco do contexto, que pode inclusive mudar toda essa fotografia, mas no momento vivemos
algo mais otimista, ainda que não seja muito eufórico. Pela tendência dá para ver que não é uma coisa forte, o papel não segue galgando preços numa velocidade muito rápida. Mas, entre otimismo e pessimismo, eu fico com a primeira opção. O papel vive um momento um pouco mais otimista. Maravilha, aquele tipo de ativo que amanhã alguém fala alguma coisa e acaba com a vida do grafista, né? E faz aquele desenho meio estranho e começa a tendência de queda de novo. Então, tipo de ativo aí difícil de operar, mas para quem está posicionado é interessante falar sobre esses patamares de preço, sobre essas tendências de movimentação do ativo. O último ativo que eu gostaria de falar contigo, e até a pedido do chat, mas também rememorando essa notícia que nós demos anteriormente sobre a Ocean Pact com a Ambipar, para o encerramento dessa joint venture que existia entre as duas companhias, uma companhia ali para emergências, então foi encerrada. A Ocean Pact deve pagar 11 milhões para adquirir 100% do capital social da companhia. Como está a sua visão para Ambipar? Ambipar eu acho que é um ativo interessante para a gente sempre deixar no radar, porque tem bastante gente que pergunta aqui no nosso chat. AMBP3. Vamos lá. Ambipar deixou um padrão que eu gosto bastante, um padrão de fundo duplo, né? Normalmente é um padrão que, para ele ser bem gritante mesmo, o volume precisa colaborar. Nesse caso, a gente nota que é um papel cujo volume de negociação ele segue ali bem flat, então não dá para tirar um insight muito forte em relação ao padrão em si. Mas isso aqui é um padrão de fundo, padrão de reversão, né, de queda para um movimento de alta. Tivemos ontem o rompimento deste ponto, né, ou pelo menos trabalhou em cima, mas hoje abriu rompendo. Porém, isso me preocupa bastante. O preço abrir acima dessas regiões que eram importantes, mas ao longo do dia pesar, né? Isso aqui no gráfico, inclusive, é o que se chama de padrão penetrante e é uma figura de reversão, podendo sugerir que o movimento a seguir vai ser um movimento de queda um pouco maior. Neste caso, se essa queda ela se estender de fato, vale a pena traçar aqui algumas retrações para notar o seguinte: uma volta até a região dos R$ 21,20 ou até uma esticada desse movimento de queda até a região dos R$ 20,20, né? Então 21,20 ou 20,20, essa faixa aqui não assusta, é um movimento que ainda mantém uma expectativa compradora, né? Deixa eu tirar aqui o traçado para deixar o gráfico mais limpo. E, inclusive, eventualmente, quem gosta de tomar mais risco, dá sim para armar alguma posição de compra, adotando, neste caso, um stop nessas mínimas aqui, situadas na região dos 18,70. Tá? Mas, de fato, preciso frisar que o papel, para ganhar força, ele precisa trabalhar acima dessa região dos 22,31. Isso é se a gente se orientar pela sombra, né, do gráfico. Algumas pessoas gostam de pegar o corpo do candle. Neste caso, o ponto é um pouco antes, é 21,83. Tá? De modo geral, graficamente, temos aqui uma situação muito favorável para uma reversão que vinha numa tendência de queda no longo prazo, né? Se a gente pegar aqui ao longo de 2022, dá para ver que o papel, desde o segundo semestre de 2021, vem caindo. Neste momento, temos uma expectativa aqui de reversão. O papel pode dar uma revigorada aqui, uma puxada, né? E nesse caso, se usarmos, inclusive, a amplitude da figura para traçar um objetivo, teríamos ali um potencial para buscar a região dos R$ 25,00, quem sabe até os R$ 26,00, dependendo se a gente leva em consideração o corpo dos candles ou as sombras formadas por eles. De qualquer forma, é uma boa alta, né? Se a gente pega a partir do ponto que temos agora, é uma boa alta, sei lá, uma alta de uns R$ 25,00, dali quase 15%, se deixa esticar um pouco mais para os R$ 26,00, a gente está falando ali algo em torno de 19%. Então, papel que, de certa forma, traz um bom otimismo, né? Volume, infelizmente, não é algo que dá para levar em consideração nesse caso aqui. Mas, assim, o volume é um incremento, né? Não é algo que acaba invalidando completamente a formação de um padrão gráfico. O padrão de compra ele é bem claro nesse momento. Precisaria só manter acima
desses patamares de preço que eu havia indicado anteriormente. Maravilha. Se você puder descompartilhar aí novamente a sua tela para a gente se despedir, última análise aqui desta tarde. Inclusive, Caio, tem a galera no chat aqui animada. Falou, pô, o Caio voltando à programação da BMC News, grande Caio, mandando aqui um abraço para você. Então tem a galera que gostou aí da sua participação. Muito obrigado novamente por participar aqui da nossa programação. Sempre um prazer recebê-lo por aqui. Eu ficava ali na produção, então a gente já conversou algumas vezes quando eu estava produzindo os programas, agora apresentando. Primeira vez que nós nos encontramos no ar. Muito obrigado mesmo pelo papo de hoje. Maravilha, eu que agradeço o convite e sigo as ordens, vai ser sempre um prazer participar com vocês aqui. Maravilha, um abraço a ti, a todo mundo no nosso chat que gostou dessa participação. Obrigado, Caio e Gabriel aqui, o MPK, mandando um abraço para todo mundo que nos acompanha todos os dias. Inclusive, aquela discussão, vou voltar um pouquinho depois aqui para ver qual que é o resultado, quem gosta aí de construtoras e quem que está mais do lado dos fundos imobiliários. Eu sei que tem bastante gente que gosta de fundos imobiliários aqui na nossa programação. Inclusive, tem a solicitação, quase a ordem que nós recebemos todos os dias. Cadê o quadro de fundos imobiliários? Vamos estudar ainda, está em planejamento. A gente tem bastante novidade para este ano de 2023, então não fiquem achando aí que a BMC está parada no tempo, que a gente está desenvolvendo muita coisa para esse ano de 2023. Tem bastante novidade e novidade que está me empolgando, imagina, empolgando, como vai empolgar todo mundo que nos acompanha todos os dias, que deixa esse like, que deixa a inscrição e, claro, essas mensagens maravilhosas que nós recebemos no chat. Tem algumas que eu pulo aqui para ler, algumas brincadeiras que eu prefiro evitar no ar para não ter novamente uma crise de riso aqui apresentando um programa, mas deixando claro que é sempre um prazer tê-los sempre aqui na nossa programação, no nosso fechamento do mercado, no fechamento que dá bastante trabalho para mim e para a Débora, mas que é muito gratificante quando a gente recebe essas perguntas, essa interação, essas mensagens de apoio. Então, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo até este momento. Vou só atualizar o nosso Ibovespa para trazer aqui o fechamento do mercado. O Ibovespa perdeu um pouquinho de força ao longo do dia. Lembra que eu falei que chegamos a bater os 113.306 pontos, foi a máxima do dia. O Ibovespa chegou a oscilar bem positivamente durante o dia de hoje. No entanto, a gente perdeu essa força compradora do nosso principal índice da Bolsa, agora 0,82% de oscilação positiva, 112.352 pontos. Não é de se reclamar o Ibovespa positivo, todo mundo está feliz, só aqueles que querem comprar e esperam que o Ibovespa dê aquela despencada braba, mas para quem já está posicionado, para quem acompanha o mercado aí todos os dias, Ibovespa positivo sempre é sinal positivo na nossa cara, sempre é um sorrisinho, e mesmo com 0,82, quase na estabilidade, quase perto aqui de 1%, é importante manter esse segundo dia de alta depois daqueles 3 dias seguidos de queda para o principal índice da nossa bolsa. Os principais destaques positivos e negativos, vou abrir aqui no meu mapa, temos, claro, o EcoRodovias 5,25% de alta, desbancou algumas grandes companhias que estavam disputando essa primeira posição. CSN Mineração 4,85%, Localiza 4,23% de alta, isso tudo no lado positivo. Nós temos também 3R Petróleo, para quem estava posicionado em 3R Petróleo desde o ano passado, agora está sorrindo à toa, 21% de aumento nesse intervalo entre o começo de ano e o dia de hoje, 21% de aumento em menos de um mês para os ativos de 3R Petróleo, que teve toda aquela discussão sobre o incremento nas produções de barris de petróleo equivalentes por dia. Nós tivemos um salto aí de 92% na produção de um mês para o outro, então pegou todo mundo de surpresa, surpreendeu o mercado. A gente está aguardando ansiosamente para os resultados trimestrais de 3R Petróleo. Vou encher o saco da companhia para participar aqui do nosso BMC Business, aí sim, para vocês mandarem todas as perguntas que vocês querem fazer a essa companhia de capital aberto, essa Junior Oil, como nós normalmente nos referimos a essas empresas. Nós temos aqui também Loja Renner em patamar positivo. Do lado negativo, quem começou a galgar algumas posições aí ao longo do dia, claro, Lojas Americanas. 8,95% de queda para Lojas Americanas depois da notícia. Claro, vou trazer a integridade da notícia, claro, surgiu durante o nosso programa, então vou ter que caçar aqui nas
nos nossos noticiários, mas nós tivemos aqui a notícia de que Lojas Americanas pode ser forçada a pedir recuperação judicial antes daqueles 30 dias de dispensa das cobranças dos credores por conta de uma liminar expedida lá na Justiça do Rio de Janeiro. A companhia ela se projetava, planejava para esses 30 dias de liminar para não cobrança dessas dívidas e a seguir, claro, provavelmente assumir o processo de recuperação judicial, inclusive a nova CFO que aceitou a direção aqui financeira da companhia, já passou pela Oi, já tem experiência como condução ali do cargo de CFO de uma companhia que está em recuperação judicial, pode ser um dos grandes indicativos de que a Americanas seja forçada antes desses 30 dias por aquela manobra dos bancos de bloquear alguns bens, o patrimônio líquido da companhia, para forçar essa recuperação judicial, mas parece que é inevitável para a empresa neste momento. Com a estratégia dos bancos, esse caixa da empresa ele será representado apenas por 800 milhões de reais, o que é, claro, impraticável com o nível de dívida da companhia atualmente e forçará provavelmente a Americanas, se não conseguir derrubar essa decisão de bloqueio de bens, a entrar em recuperação judicial. Todas as informações nós traremos ao longo dos nossos noticiários aqui na BMC News, claro, sempre trazendo informação que gera valor e informação em primeira mão para quem nos acompanha todos os dias. Gostaria de deixar um abraço aqui, já que a gente está encerrando esse nosso programa, 6 horas da tarde, fechamento figurativo do nosso Ibovespa, 0,82% de queda, reiterando, e os contratos de dólar futuro subindo 1,55%. Os destaques negativos, como eu bem mencionava, Americanas, Via Varejo com 6,27%, Magazine Luiza 5,01%. Então, as grandes varejistas do país, todas aqui encabeçando as principais quedas do dia de hoje. Fechado o Ibovespa, claro, gostaria de deixar um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando, um abraço para o Helder, um abraço para o Luizinho Multimarcas Bueno, também fazendo propaganda aqui gratuitamente na nossa programação. Luizinho, um abraço a ti. O MPK também participando do nosso chat, tem o Sandro participando, o Wesley aí, que está sempre de olho no relógio dos apresentadores, são alguns grandes amantes aqui, mas um abraço para você, Wesley. Temos também a Daniela participando bem do nosso chat desde o começo do programa, mandando perguntas, mandando as suas dúvidas, tirando aí algumas conclusões e até debatendo no nosso chat. Seja sempre muito bem-vinda à nossa programação. Rafael Sabino, tem bastante gente acompanhando aqui a BMC News nessa programação de hoje, mas lembrando, nós não paramos por aqui, daqui a pouco a gente também tem novos programas na nossa grade, então esperem para esses grandes anúncios. Por enquanto, nós não terminamos a nossa programação ao vivo. Você fica agora na nossa programação com o SaraCast. Marco Saravalho conversa com Henrique Pocai, head de vendas do mercado Bitcoin, sobre fan tokens e o mercado de criptoativos em 2023. Programa super interessante que vem agora, logo em seguida, logo depois do intervalo. Eu vou ficando por aqui, volto só amanhã no BMC Stock, às 1h15 da tarde. Um abraço para todos, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.